Coragem, o cão covarde. Esse é um desenho que conta a história de Coragem, um cachorro que tem medo de tudo, Muriel, uma senhorinha muito gente fina, e Eustácio, o literal satanás. Eles moram em uma casa no meio do nada e vivem sendo assombrados por todo tipo de entidade, de um pato maluco que quer pegar Muriel até uma gostosa que quer comer o Eustácio. E nesse vídeo eu vou separar o que eu considero os episódios mais assustadores desse desenho, então senta aí, pega uma pipoca, dá like e bora. Vamos começar de leve com um episódio um tanto assustador, mas que também esconde uma mensagem muito forte. Fred, o esquisitão. Nesse episódio, a Muriel vai receber a visita do seu primo Fred, um cabeleireiro com um sorriso um tanto quanto assustador. A parada é que esse cara não é flor que se cheire, e logo que ele chega, os problemas começam. Ah, Fred, meu querido sobrinho, o que o traz ao nosso cantinho no fim do mundo? Férias, tia. A Muriel convida o Fred pra entrar, e enquanto eles conversam, ela fala pra ele ir tomar banho. Deve estar fedendo esse fedido. Só que pro azar do Coragem, Muriel manda Eustácio levar algumas toalhas pro Fred. O Eustácio, sendo um cagão, passa a pica pro Coragem. E pra piorar, ele tranca o Coragem com o Fred, deixando o Coragem sozinho no banheiro com o Fred. Confia que isso vai dar bom. Sozinho eu estava com o frágil Coragem e toda a sua pelagem macia que com certeza me encorajou a ser bastante cruel. E a partir de agora, o episódio começa a ficar bizarro, pois o Fred começa a falar sobre seu bichinho de estimação, um bichinho peludo e bonito, mas ele conta que não conseguiu se controlar. Foi quando eu fui cruel. O Coragem, ouvindo isso, tenta fugir se enfiando no vaso, só que de nada adianta. Então Fred começa a falar do seu grande amor. Bárbara, como eu chamava o meu amor. Tinha cabelos loiros e longos que eu adorava. Então ele meteu o calvão de cria na Bárbara. Infelizmente, ele tenta fazer o mesmo com Coragem. E essa parte dá uma certa agonia de se ver. O Coragem sendo forçado a ter seus pelos tirados, coisa que ele não queria, tudo pra alimentar o desejo bizarro desse maluco. Só que por um momento, o Fred se distrai. E nesse momento, o Coragem liga pra polícia, leva o bitolado e o episódio acaba. Esse episódio em si não é tão pesado, mas a mensagem que ele traz é abuso, exploração, forçar alguém a fazer uma coisa que essa pessoa não quer apenas pra satisfazer seus desejos. Agora vamos pra um outro episódio assustador, mas de um jeito diferente. Lembranças do passado do Coragem. O episódio começa com o Coragem vivendo a vida, comendo alguns bolinhos que a Muriel preparou pra ele, até que ele vê uma imagem de cães desaparecidos, e isso parece mexer com ele. Então o desenho corta dali pro Coragem filhote, brincando com seus pais, até que em um momento de distração, o Coragem acaba ficando com a cabeça presa em um portão. Então os pais do Coragem levam ele pra um veterinário, e voa lá, o doutor conseguiu tirar a cabeça dele da grade, mas o doutor chama os pais do Coragem pra conversar na sala dele. Nem ferrando que eu entraria ali. Olha pra cara de psicopata desse veterinário. Depois dessa cena, podemos ver que o doutor sequestrou os pais do Coragem. Mas voltando pro Coragem adulto, vemos que ele continua paralisado. Passa o dia, passa a noite e ele continua no mesmo lugar. O Eustácio até tenta assustar ele, mas cá entre nós isso aí não assusta nenhuma criança. Dá pra ver que o Coragem carrega traumas daquele veterinário. Então a Muriel, vendo seu cachorro triste, toma a única decisão lógica: leva ele no veterinário. Oh, meu Deus! Com isso, o desenho nos mostra o que aconteceu com os pais do Coragem. O doutor colocou eles em um foguete, mandou eles pra lua e o Coragem ficou de xereca, abandonado no lixo, vendo seus pais sem poder fazer porra nenhuma, até que a Muriel encontrou e adotou ele. Mas o episódio não acaba aqui. Isso porque o doutor sequestrou a Muriel e o Eustácio. Quem poderia imaginar? Mas o Coragem dá um jeito de salvar os dois. Ele coloca o doutor dentro do foguete, manda ele pra casa do caralho, lugar esse que tá cheio de cachorros, incluindo os pais do Coragem. E digamos que o doutor não teve um fim muito agradável. Esse episódio fala muito sobre traumas. O Coragem perdeu seus pais quando era pequeno por não ser forte, com isso ficando traumatizado. Trauma esse que ele superou pra salvar o casal de idosos. E por último, o episódio responsável por traumatizar toda uma geração de criancinhas. Perfeito. Esse episódio começa com o Coragem ajudando Eustácio a consertar um caminhão, só que ele acaba derrubando o caminhão sem querer e o Eustácio fica puto como sempre. Mais tarde, o nosso menino Coragem tá ajudando o Muriel. Ela pede pra ele quebrar algumas nozes, só que o Coragem passa um pouquinho do ponto. Então uma senhora chique aparece. E eu tenho uma teoria do que é essa velha, mas eu vou deixar pro final do vídeo. A velha xinga o Coragem. Você é uma desgraça. E ela começa a exigir que o Coragem seja perfeito. Quero postura correta. Ombros pra trás, queixo pra cima.
Orelhas em pé. E ande! Ela coloca livros na cabeça dele pra melhorar sua caminhada. Ela pede pra ele construir uma torre Eiffel de palitinhos. E o Coragem, obviamente, manda muito mal. Veja o trabalho de um outro pupilo meu. Um pupilo perfeito. Eu sou perfeito! Depois desse balde de água fria, ela manda o Coragem ir pra cama e dormir perfeitamente. Até que... Você não é perfeito. E graças a esses pesadelos, o Coragem não consegue dormir direito. Eu entendo ele, eu acho que eu também não. Mas tudo isso muda quando ele conversa com... um peixe. A perfeição não existe. Você é bonito como é, Coragem. Com todas as suas imperfeições, você pode fazer de tudo. Então depois disso, o Coragem aceita que ele é imperfeito. E isso irrita tanto a velhinha que ela morre. Isso não está perfeito! Seu cachorro Podre imperfeito! Você nunca atingirá o nível perfeito de perfeição! Eu gosto muito da mensagem desse episódio. Ele fala diretamente sobre aceitação, sobre você se tornar uma pessoa melhor. Eu diria que a velha é a personificação do sentimento da culpa do Coragem, a culpa por não ser perfeito. Por isso, ela morre quando ele aceita seus erros. O único erro que tu não pode cometer é o de não dar like nesse vídeo. Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2. Até porque esse desenho tem muito mais episódios bizarros. Se você chegou até aqui, assiste esse vídeo que eu acho que você também vai gostar. Bom, até a próxima.